Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos, criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. Olá você, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. Se você está nos assistindo pelo canal 7 da NET TV ou por as nossas redes sociais, é um prazer estarmos aqui juntos novamente. Hoje, para discutir, nós vamos conversar com pessoas maravilhosas que eu trouxe aqui. Gente, o estúdio está com o astral lá em cima. A gente vai falar sobre digital influencer. Você sabe o que é isso? Você sabe quando tudo começou? Pois é, e no Gente que Faz, nós vamos visitar a Associação Anjo da Guarda. No momento musical, ilustrando essa nossa palestra, porque vai ser uma palestra, gente, olha, pode ter certeza. A gente tem a Aline Vieira, que vai cantar a música Admirável, um chip novo, da Pitty. E eu não sabia que essa música era antiga, eu tenho certeza que você vai se relembrar ou lembrar dela bastante. Eu quero começar também avisando que nós estamos aqui perfeitamente seguros, porque temos os nossos estúdios, nossa, tô enrolando hoje, né? Ai, a língua tá dobrando. Os nossos estúdios são sanitizados pela Mata Pragas, que fica ali na Avenida Doutor Fernando Costa. E se você tem a sua empresa com muitos funcionários, considere sanitizar pela Mata Pragas, tá bom? Você tá vendo aí o videozinho, foi sanitizado hoje de manhã. Essa segurança que faz com que a gente possa estar aqui junto com você. Você aí, nós aqui. A gente volta já já. Digital influencer, você sabe o que é isso? Gente, o que é? Nós vamos descobrir hoje. Você sabe que mídias sociais, você sabe o que é, né? Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter, tudo isso são as nossas mídias sociais. E com certeza tem alguém aí que vai se lembrar do Orkut. Alguém que vai revelar a sua DN e vai falar no Orkut. Pois é. E com tudo isso foi criado uma nova plataforma, um novo vocabulário, uma nova forma de comunicação com as pessoas, né? Entre pessoas e empresas, tá? E aí criou-se um segmento que está chegando há muito pouco tempo, está fresquinho no mercado. O digital influencer, como tudo isso começou. E aí nós estamos recebendo aqui pessoas maravilhosas, pessoas, olha gente, fantásticas. Eu estou apaixonada por essas pessoas que nós estamos recebendo aqui. Do meu lado direito eu tenho a doutora Joelma Caparrós, ela é psicóloga e ela vai falar com a gente como é que tá a cabecinha desse povo que fica mergulhado nas mídias sociais. Depois eu tenho a Carlota Menezes, um astral maravilhoso. Quantos seguidores, Carlota? Pega o microfone.
95 mil. Nós temos a Bruna Giorgiani e com a Bruna Giorgiani a gente com certeza vai ter uma conversa mais profunda, porque a história dela é linda, gente, né, Bruna? Ah, que bom, né? Feliz que inspire. E do meu lado esquerdo eu tenho a Heloísa Gomes. A Heloísa Gomes, ela é publicitária e ela vai falar com a gente também sobre esse novo linguajar das mídias sociais, né? Aqui no meio tem uma cadeira vazia que está esperando a Carol. E depois eu tenho o Júlio Fernando, ele que é professor e advogado, que vai falar com a gente sobre a parte legal da coisa, né? Porque, afinal de contas, surgiu um novo território. E toda vez que surge um novo assunto, que não existe uma regulamentação, a gente precisa realmente estudar um pouquinho mais, né? E criar, quem sabe, novas leis, né? A internet é terra de ninguém, é terra sem lei. E a gente começa, então, vamos começar com o Júlio? Desculpa a quem eu disse que começaria. Júlio, a internet é terra sem lei? Não, a internet não é um território sem dono. Ela tem uma legislação específica e o nosso Congresso Nacional vem trabalhando em processos que venham trazer cada vez mais segurança aos internautas e à população. Nós temos um marco da internet no Brasil, que traz alguns processos de regulamentação de como se usa e como as operadoras de internet e os usuários devem trabalhar. Nós temos uma lei que deveria entrar em vigor agora em 2020, agosto de 2020, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós tivemos como referência as eleições do Trump nos Estados Unidos. Nós temos uma série de crimes que são correlacionados diretamente à internet, por exemplo, como invasão do sistema, a disseminação do vírus, e os crimes que nós podemos, nesse momento, chamar de crimes comuns, como o estelionato, a falsidade ideológica, que são praticados no ambiente virtual. Todos eles são e devem ser, quando praticados contra você, denunciados numa delegacia convencional ou numa delegacia eletrônica. Há delegacias em algumas capitais para crimes cibernéticos. Então, de fato, a internet não é terra de ninguém. Nós temos também um projeto de lei que vai impactar diretamente os influencers, para relacionar o que vocês podem e o que vocês não podem fazer em razão do impacto que vocês causam. Mas, definitivamente, a internet não é terra de ninguém. Aqui eu tenho a doutora Joelma Caparrós, que vai dar uma pinceladinha aqui para a gente começar, doutora. A cabeça desse pessoal que fica mergulhado, que consome essa coisa, como é que está a cabeça desse pessoal? Olá, pessoal de casa, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, viu? Seu programa está incrível e obrigada por me convidar e fazer parte desse time maravilhoso e esse bate-papo de hoje. Quero aproveitar e falar que nessa época agora que estamos vivendo de pandemia, né, tá muito comum as pessoas acessarem muito mais as redes sociais do que o costumeiro, né, do que o dia a dia que já vinha acontecendo aí, né, de acordo com esse boom tecnológico aí que as meninas vão colocar de forma mais ampla. No entanto, a gente, né, nós como psicólogos, nós estamos um pouco preocupados. Por quê? Porque está acontecendo um excesso, né, as pessoas estão passando muito tempo nas redes sociais e estão se esquecendo que tem uma vida lá fora, uma vida física, né, e uma vida familiar. Inclusive, nós estamos aí nos deparando com novas situações, novas doenças, né, voltadas e relacionadas à tecnologia. Então, a gente precisa se atentar a isso, né, porque rede social é bom, internet é bom, mas ela também precisa ter limites, né, principalmente no caso de jovens, crianças e adolescentes. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um intervalinho e nós voltamos em seguida. Nós vamos fazer o seguinte, vamos falar com a Heloísa primeiro, que a Heloísa vai falar para a gente como é que está essa linguagem, como funciona essa linguagem para essa nova geração, digamos assim. E aí, na volta, sim, aí a gente pega realmente as influencers. Bom, primeiro eu queria agradecer a Iris pelo convite, tá? Fiquei muito feliz mesmo.
Voltando assim para o assunto de influencers e mídias sociais. Na verdade, o que a gente vê é que na ciência do marketing esse comportamento já existia. Então, por isso que é algo que vem dando certo a partir do momento que ele foi criado. Porque nós vemos que existe a propaganda há muito tempo, independente das mídias sociais. Porém, o boca a boca sempre foi a melhor forma de vendas, né? Eu compro algo, eu fico satisfeito, eu influencio quem está ali, minha família, meus amigos. Com esse comportamento padrão, já há muito tempo, surgiu, então, as influencers, que são pessoas reais que mostram aquilo que elas consomem, mostram os lugares que elas vão e realmente a experiência que elas têm naquilo. E a gente tende a confiar muito mais em um depoimento próprio, em um depoimento de uma pessoa que a gente se identifique, do que propriamente uma propaganda, às vezes algo que a gente vê na televisão, em uma mídia específica. Inclusive, Heloísa, na publicidade, o anúncio testemunhal tem um valor maior do que aquele que é veiculado, do que aquele que é filmado. Sim, exatamente por isso. Há um tempo, nós víamos as grandes marcas, pegarem atores, né, da TV. Por quê? Porque já havia ali um relacionamento amigável entre o público e aquele ator. Então, colocar aquele ator na cara da marca. Porém, hoje, por que as marcas estão indo para as influências? Porque a gente já consegue entender que o conceito de pegar alguém da televisão tem todo um contrato por trás. Às vezes, a pessoa nem utilizou o produto, sendo que na influencer, não. Ali a gente tem alguém que, de fato, tem seus valores, tem o seu público e vai dar o depoimento verdadeiro daquele produto. Gente, agora, depois do intervalo, chegou a dona da cadeira. Nós vamos, então, para as influências. E a gente vai saber delas como é que elas chegaram a ser influências, como é que elas descobriram essa veia. Não sai daí, não, a gente volta em seguida. Bateu aquela fome, queijo derretendo, napolitana, mussarela, calabresa, mexicana, baiana. Tá esperando o quê? Ligue, venha retirar. Peça para entregar. 3512-2399. Não deixe de pedir a sua pizza no Ponto da Pizza, a mais gostosa de Rio Preto. 3512-2399. Na Avenida Danilo Galeazzi, 1589, ao lado da Caixa Econômica. De volta, vocês devem estar percebendo a falta da minha baiana. Gente, ela foi demitida pela edição. O Matheus Omar, com H, demitiu a pobre, entendeu? Porque ela disse que atrapalhava na hora da edição. Então, a baiana definitivamente foi demitida.
Deixa eu falar uma coisa pra você. Siga a gente nas nossas mídias sociais, nas nossas redes. YouTube, programa Iris Decalaf. Facebook, curta a nossa página, deixe seus comentários, a sua sugestão no Instagram, Iris Decalaf, @Iris Decalaf 2020. Meu Deus do céu. Eu ainda vou me acostumar com esse negócio. Eu sou uma senhora de idade, você sabe, né? Essas mídias sociais. Complicado, viu, gente? Meu Deus do céu. E aí, agora nós vamos começar a conversar com as reais, né? Com as nossas influencers. Elas vão contar pra gente como elas chegaram até aqui e, fundamental, né? Por que elas chegaram. E eu começo com uma história que a mim me comoveu muitíssimo, que é a história da Bruna Giorgiani. Você deve se lembrar, em 2014. Bruna, conta pra gente. Em 2014, eu já atuava como professora da rede pública, desde 2007 como professora, né? E aí, em 2014, eu passei no concurso para me tornar efetiva do cargo. Eu dava aula como eventual, ou seja, não era efetiva. E aí, eu passei para, então, me tornar efetiva. Passei em segundo lugar na diretoria de ensino aqui de José Bonifácio, que tinha sido a que eu tinha optado. E no momento em que eu fui assumir o cargo, né, tinha passado por todas as etapas, escolhido a escola, feito a perícia presencialmente aqui em São José do Rio Preto, entregado todos os meus exames. No momento em que eu fui olhar o diário oficial para ver a minha aptidão para o cargo, eu fui barrada, eu fui considerada não apta. E eu me lembro que era o sábado de carnaval, começo de carnaval de 2014, finalzinho de fevereiro. Eu olhei e eu tinha 5 dias corridos, não eram dias úteis, não, para estar em São Paulo, que caía na quarta-feira de cinzas, para ir no departamento de perícia para descobrir por que eu tinha sido negada. E quando eu peguei o meu laudo no departamento de perícias, ainda que eu tivesse apta em todos os campos do meu laudo, por conta dos meus exames, todos estavam ok. O último campo estava como não apta, porque eu era portadora de uma doença, obesidade nível 3, obesidade mórbida, e, por isso, incapaz de assumir o meu cargo. Bullying. Gente, isso procede? Carla. Não, Bruna. Bruna, perdão. Desculpa. Bruna, no momento, o sentimento era contra você ou você achava que o sentimento era contra quem estava nessa condição de obesidade mórbida? Porque a gente pode destrinchar desse ato uma questão de racismo, que é contra uma classe, e aí é fácil, talvez, para exemplificarmos que o direito individual é o meu, o direito coletivo é o nosso, porque nós nos identificamos, e o direito difuso é de uma classe do qual nós não identificamos quem são as pessoas, mas elas pertencem a um grupo, no meu caso, dos gordinhos. E aí você achou que isso era contra você? Ou, independente de quem fosse, você acha que teria o mesmo tipo de comportamento o Estado? Não, eu entendi prontamente que era uma questão coletiva, que era uma questão contra pessoas que estavam acima do peso. Até porque, na ocasião daquele concurso, outras pessoas também foram impedidas de assumir. Eu espero que tenha sido tomada uma atitude no Estado de forma enérgica, num processo administrativo de investigação de contra quem fez isso. Porque se fosse especificamente contra você, e eu abordei isso, porque você já estava como eventual, você já exercia aquela atividade, né? Não tinha nenhum impedimento, porque você já praticava. Se fosse talvez uma outra atividade que dependesse, hipoteticamente, de monitor dos alunos, que dependesse de uma agilidade, de uma mobilidade maior, talvez pudesse conceber. Caberia uma justificativa, exato. Mas aí eles praticam um ato contra toda a classe. Isso não é injúria racial, isso é diretamente um preconceito, um racismo. Exatamente, foi o que eu senti na ocasião. E o que aconteceu com outras pessoas também. Já havia tido um concurso em 2011 que havia tido o mesmo problema. E aí, inclusive, quando saiu a minha não aptidão ao cargo, prontamente eu já sabia
Eu peguei o papel, eu me lembro que eu desci, eu estava com um amigo, eu desci a rampa do departamento de perícia correndo e gritando: Gu, era o que eu pensava, vai rolar processo. Pra quê? Lógico, eu falo brincando hoje, e talvez tenha sido uma maneira de eu meio que acalmar as coisas dentro de mim, mas é extremamente revoltante você não poder ser você. Eu nasci assim. Cara, eu sou gorda, sem nenhum problema, mas isso já foi um peso, com trocadilho, enorme na minha vida. Ter sido uma criança gorda, uma adolescente gorda, me pôs à beira da doença, muito mais do que a minha obesidade. Eu beirei a anorexia e a bulimia, eu flertei com transtornos alimentares a minha adolescência inteira, de maneira muito, muito fora do que é ser saudável. Eu tenho certeza que hoje eu tenho uma vida muito mais saudável do que naquela época em que eu era mais magra. No entanto, o preconceito olha para o meu corpo e tem certeza do meu laudo médico, ao passo que não olha para um corpo magro e entende que esse corpo também pode ser doente. Então, é puramente uma questão de preconceito. Até para efeito de informação, por exemplo, eu estou fora do meu peso, né? E o meu colesterol é 80. Né? Então, é uma coisa que não tem nada a ver com saúde. Agora, foi aí que você virou influencer? Como é que você começou a impactar as pessoas? Com certeza foi por conta desse caso. Eu já era professora, eu já tinha redes sociais, né, no caso, o Orkut, depois o Facebook. Orkut, acabou de revelar a DN dela. Ai, gente, que a pele é boa. Mas eu já tinha as redes cheias de alunos e tal. Mas, nesse ponto, justamente pelo fato de eu ter compreendido que era algo coletivo e não contra mim, eu entendi que havia necessidade de que aquilo se tornasse conhecido. Porque é de uma injustiça tremenda. Então, aí eu fui para as redes fazer a denúncia e passei a usar esse espaço também para trazer para esse espaço aquilo que eu já tinha, por coincidência, começado a estudar no campo acadêmico, que era gordofobia. Já era meu objeto de pesquisa para um mestrado. Então, tudo aconteceu com a pessoa que tinha que acontecer. E não há mal que não venha para bem. Caminha face não, querida. Não há mal que não venha para bem. E aí, é esse o processo mesmo para se virar influencer? Você tem que ser afetado? É isso mesmo, Carlota? Primeiro lugar, agradecer você para a gente estar aqui. Nossa, que delícia conversar com todo mundo. Algumas pessoas são legais. Gente, não levem isso ao pé da letra, tá? É que o Júlio aqui, ele ficou de bendito, entendeu? Bendito entre as mulheres. Olha, mas o que elas estão crucificando o Júlio. Vocês não têm noção do que acontece quando eu digo pra você, intervalo. Você não tem noção. Voltando à sua pergunta. Geralmente, para uma pessoa entrar nas mídias sociais e mostrar a vida dela, abrir a porta da casa dela, geralmente vem após algum bloqueio. No meu caso, eu tenho uma empresa, eu tenho uma fábrica, e eu e meu marido, a gente geria uma empresa com 100 funcionários. A gente era tão louco, tão obcecado naquele negócio, que eu dormia dentro da empresa. Tinha um quartinho com geladeira, micro-ondas, dormia, o funcionário chegava... Você já está aqui, dormi aqui, amado, dormi aqui. Aí, um dia, eu desmaiei em casa. Terapia, vai tirar o açúcar. Falei, não acredito, tirou o açúcar. Aí, do nada, minha terapeuta virou para mim e falou assim, olha só, a partir de hoje, eu quero que você vá para as redes sociais, porque você tem muita energia dentro de você. Eu quero que você fale tudo que você tem para falar nas redes sociais. Aí eu comecei a fazer o Snapchat. Não que eu não conheça o Orkut, claro, óbvio, que eu comecei lá, entendeu? Um tal de MSN, que era aquele negócio assim. Pois é, sou dessa época aí. Aí, então, comecei a fazer o Snapchat. No começo, quem me seguia era só minha sombra. Beleza. Começava a falar que numa louca. Ai, porque eu acho isso, eu acho aquilo. De repente, passou para 10 mil. Eu falei, eita, que isso? Aí veio um monte de gente conversar. Eu te adoro, eu acho o máximo o teu jeito de falar. Principalmente que eu me identificava assim. Sou uma mulher de 50 anos, 49B. Depois eu explico para vocês por quê. 49B não porque eu tenha...
é porque simplesmente eu me esqueci. E eu achei que eu ia fazer 50 anos. E eu comemorei, fiz festa com bolo, com vela e tudo, de 49. E era 48. Eu briguei no INSS. Eu briguei no INSS e o cara falava para mim, é 48, minha senhora. Eu falei, não, senhor, olha pra minha cara. Você acha que eu não sei a minha idade de 49? Fiz festa e tudo, amiga, tudo bem. Aí virou 49B. Então, as mulheres de 30, 40, 50, 60 anos se identificaram muito comigo e os adolescentes também. As meninas vinham conversar porque achavam que eu era a mãe delas. Então, começou aquela troca. E eu tinha sempre essa minha bagagem, que sempre eu deixei ali guardadinha, né? Que eu passei para você, que eu trabalho muito com mulheres, trabalhava muito com mulheres. A minha formação acadêmica me permitia conversar com elas, então, conversava, ouvia. E aí, nesse íntere, também aconteceu uma tragédia. Quando eu falei assim, gente, entre a minha fábrica e as minhas redes sociais, eu acho que eu vou cuidar da minha fábrica. Teve uma época que foi muito punk, era muita gente para dar apoio. E aí eu falei que eu ia desistir. Na hora que eu falei que eu ia desistir, aconteceu um fato dramático que marcou toda a minha carreira, posso dizer. Uma menina que tinha todos os traços de depressão e tudo. Eu falei, olha, você tem que procurar um terapeuta, porque eu converso com você, mas é a questão de ética. Parou, eu sei aonde você tem que procurar já um psicólogo, um profissional, para resolver seu problema. Beleza? Beleza. Só que eu estou desse lado, como é que eu vou forçar aquela pessoa que está do outro lado da tecla a procurar um profissional? Eu acho que aí precisa uma terceira pessoa para a gente fundamentar isso aí. E aí ela não foi, passou um tempo, eu fui para o Instagram, e a mãe dela veio atrás de mim. Ela se suicidou. Nessa minha jogada de Snapchat para o Instagram, que eu acompanhava, eu conversava, ela se suicidou. Então, isso me deu aquele baque. Falei, gente, eu vou continuar fazendo isso, porque se eu parar, eu vou perder muita gente. Então, fiquei aí. E hoje são quantos? Estou aqui, ó. São quantos atrás de você? São 95 mil filhos. 95 mil filhos. Ó, e você está dentro daquela categoria de influencer digital lifestyle ou tem algum segmento? Não, pelo amor de Deus. Eu me autodenomino influenciadora de jornadas de vida, porque eu procuro conversar com as pessoas, tirar a seriedade de algumas coisas, de se olharem de outra forma, porque é o que a minha formação acadêmica me permite. Então, eu chego para elas, olha, se olha no espelho de outra forma, vamos conversar sobre isso. Não coach, tá? Não coach. Se olha diferente. Você é uma mulher que pode fazer qualquer coisa na sua vida. O que te impede? Você tem 2 pernas, vamos lá. Aí, depressão. Beleza, vamos procurar um terapeuta, cara. Não vai ficar aí parada, não. Vamos embora. Então, eu me denomino hoje influenciadora de vidas. E não só uma influência de vendas. A Bruna como você se autodenomina? Porque eu penso assim, como é um segmento bastante novo, eu acho que ainda está muito aberto, né, para as pessoas arranjarem uma caixinha, né? Porque assim, eu converso muito isso com os meus seguidores. Quando começou essa fama de influencer, né, ele foi muito estereotipado, aquele estilo blogueira que mostra o look do dia e a viagenzinha do fim de semana enfim, e acorda maquiada e dorme maquiada, é uma boneca, né? É uma boneca. E eu converso muito, porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam, você é blogueira. Eu falo, não, eu não sou blogueira. Por exemplo, hoje eu estou aqui, estou arrumadinha, estou no programa e tal, mas quem me acompanha sabe que eu sou mãe, acordo, mostro descabelada com a minha filha e o meu dia a dia. Eu me denomino esse lifestyle porque eu abranjo muitas coisas no meu Instagram, né? E da forma que eu comecei, depois também eu vou contar. Mas eu não me denomino esse estilo blogueira, esse estilo... Então, quer dizer, eu acho que deixa eu ver se eu entendi. Blogueira seria pejorativo, é isso? Na verdade, o termo blogueira nem deveria ser usado... Não é pejorativo, mas eles dizem que não deveria nem ser usado o termo blogueira, porque blogueira é quem tem blog.
porque eu ia dizer que blogueiro é quem tem só blog. que eles começaram a usar esse termo para quem é esse estilo de influenciadora que usa a roupinha da moda. Seria e influenciadora de moda. que faz, né, que é bonequinha de porcelana, e que, enfim, aí esse estilo, não criticando, pelo amor de Deus. Mas, então, eles denominam esse estilo esse estilo é blogueira, né? Tá. Esse estilo de influenciadora É blogueira. É. Mas nada a ver, porque Não tem blogueira blog, que não tem não tem blog, mas né? eles começaram a denominar dessa forma. Olha, gente, influenciar significa que você induz alguém a fazer alguma coisa, a se comportar, a pensar de alguma maneira. A gente continua com essa conversa. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos. Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem. Tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist. Os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. Então, gente, voltamos e aí a minha produção maravilhosa veio trazer aqui a nossa revista. Revista Conexão Rio Preto, olha só. Aqui você tem cupom de desconto, aqui você vai encontrar curiosidades, sabe aquela pergunta, tipo, você sabia como foi criado, como foi nomeada as notas musicais, por exemplo? Sabe, aquelas coisas. Revista Conexão Rio Preto, saindo agora em agosto. Não se esqueça, reserve o seu espaço, viu? Me chama no PVT, eu adoro essa expressão, gente. PVT é tudo assim. Me chama no privado. Me chama no direct. No direct. Não, direct. Não, Tudo no direct. me chama no direct que a Heloísa responde, que a Heloísa, inclusive, quem faz as nossas mídias sociais, né? E aí, quando nós fomos para o nosso intervalo, a Joelma queria fazer uma parte, é isso, Joelma? Sim, eu aqui conversando com a Carlota, e eu até fiz um elogio à postura dela, né? Porque vocês, como influenciadores, né, quando vocês vêm, colocam toda a história de vida, é muito bacana porque, às vezes, as pessoas se identificam e elas passam a procurar e contar a história dela. E isso que ela falou é muito sério, né? Por quê? Porque, por exemplo, nesse caso, ela identificou que a pessoa estava com depressão, e depressão é uma doença muito séria e ela precisa de tratamento especializado. Então, os influencers, eu percebo que eles têm, né, essa identificação, o público se identifica com vocês, eles vão querer conversar com vocês, e é importante, sim, fazer o encaminhamento para a psicoterapia, para a psiquiatria, né? Porque essas doenças são sérias e elas precisam realmente de tratamento individualizado, né? Eu acho, inclusive, que tem umas coisas, né? Tem umas atitudes nessa coisa do influencer. Eu não sei se vocês se recordam daquela influencer que reclamou da passeata na Paulista porque estava atrapalhando ela a fazer foto. Tirar foto. Não, sabe? Eu acho que tem muita coisa nesse território, né, Carol? É um território um pouco perigoso também. Eu não sei se vocês recordam, acho que foi ano passado, uma influencer que se matou. Ela era influencer e ela foi deixada no altar
nas vésperas do casamento. Uhum. E, enfim, ela acabou casando sozinha, ela já tinha uma depressão, já tinha tentado suicídio. E acho que 2 dias depois ela se jogou do prédio, porque as pessoas começaram a falar mal dela, criticá-la. Então, assim, hoje em dia, eu falo que a internet, a rede social ajuda, mas também virou uma terra sem lei. Eu queria, inclusive, dar uma paradinha aí para saber como vocês lidam com... Eu quero que vocês expliquem primeiro os haters, como vocês lidam com haters e com aquela coisa que não é muito favorável, né? Você sabe que nem Jesus Cristo conseguiu anonimidade, eu né? não levo desaforo, não. Quem me conhece sabe que eu não levo desaforo, não, eu desço cachorro. Mas, graças a Deus, assim, eu não estou sofrendo muito, não. Eles são, eu não sei se é porque as pessoas já acostumaram e viram que eu não levo desaforo. E, então, mas já tive problema, assim, e as pessoas me conhecem, de eu pegar ali e falar mesmo. Como o meu campo ele é um pouco mais acadêmico, porque o meu estilo é mais... Não, é pior. Porque aí a discussão... Porque, assim, tem todo tipo de hater. Tem aquele que vai chegar e vai te ofender pessoalmente, mas tem aquele que vai contrapor ideias. Os que contrapõem ideias de maneira legal, é massa, porque você discute, você troca ideia, você troca teoria. Agora, os que não conseguem te alcançar teoricamente, aí eles começam te agredir. Uhum. Aí eu só ignoro mesmo, assim. Carlota, como é que você lida com as adversidades, digamos assim? Olha, vou ser sincera com você. Pouca gente vem me xingar ou falar alguma coisa para mim. Nossa, mas como é... Gente! Mas é pouco. Quando vem, aquela menininha novinha, nossa, mas você não acha que você é muito velha? Falei, gata, olha... Aí vem aquilo tudo que a gente tem que ter aquele preparo psicológico. E eu chego para ela assim, eu vou falar um negócio para você. E eu paro para conversar com eles. Vou falar uma coisa para você. Eu vou te contar uma coisa muito triste. Você um dia vai ter a mesma idade que eu. A não aí ser que você vai, antes, né? se Deus quiser, né? E aí o que você vai fazer da sua vida? Você vai deixar de viver? Você vai ficar só colocar uma samambaia do lado na tua perna e ficar junto com ela a vida toda? Ou você vai ser uma pessoa, um ser humano, como outro qualquer, e vai ter alegrias e vivenciar isso com outras pessoas? Não é legal incentivar uma outra pessoa da minha idade, que está ali parada, sozinha? Sem fazer nada, né? E, de repente, você pode botar a sua experiência a favor de outras pessoas, né? Porque o ideal da inteligência é que você aprenda com o erro do outro, né? Isso é muito legal, né? Eu falo assim que, para mim, não tanto, porque eu trabalho, esse meu trabalho, eu procuro incentivar através da comédia e do humor. Então, eu entro nessa sutileza de um vídeo engraçado e embaixo eu coloco um post. Às vezes, meu marido fala assim, amor, que textão é esse, minha filha? Eu falo assim, amor, mas você sabe que tem muita gente que lê? Aí elas leem, elas vão lá, nossa, Carlota, eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu vou através do humor. Então, eles chegam para mim brabos, às vezes, e eu vou na brincadeira, sutileza, quando eu vejo, já está aqui, ó, já é meu seguidor de novo. Não, seu seguidor de novo. Isso é interessante, gente. Eu gosto muito dessa coisa de um follow. Eu adoro os nomes que eu adoro, né? Como é que é? Brand lovers. Um follow. Follow you. Ai, meu Deus. Não, é umas coisas. É por causa dessa coisa da globalização, né? Então, como o inglês é o idioma universal, né? Eu acho que caiu bem, né? Ô, Júlio, fala. Eu queria só, na verdade, perguntar. É uma colocação. Porque eu acredito que o que vocês levam é uma ferramenta, uma forma com que a pessoa pode copiar aquilo, né? Fazer um copy, que é isso que vocês usam, e aí talvez replicar para a vida, né? Tentar nesse formato. O que talvez fique confuso para quem está ouvindo, e principalmente para quem está no momento de desequilíbrio, face pandemia, não que sejamos desequilibrados todos os dias, mas face pandemia, né? Nesse primeiro momento. Talvez não seria a aplicação dessa ferramenta à dificuldade? Como que ele vai aplicar aquilo que você está levando para ele para a vida prática? Como que ele muda o comportamento? E aí, lógico que, às vezes, tem que buscar tratamento especializado, tem que ir para a psiquiatria, para psicólogo, vai para a terapia, tem que ser individual. A transformação é individual. Não dá para ninguém levar ninguém. Não tem como carregar. Às vezes, nós deixamos amigos para trás, mas é porque eles não quiseram ir para frente.
Não dá para a gente parar a nossa vida para esperar os outros chegar no nosso ponto. Exatamente. Tá? E aí eu penso só nesse ponto de ferramenta. Como que a pessoa pega, faz essa copy e traz para a vida pessoal dela? Como que isso é levado? No seu caso, talvez pela comédia, digamos assim, e aí ele vai fazer uma leitura daquilo e vai copiar no dia a dia dela? É isso que acontece? Desculpa a minha limitação. Eu acho que a partir do momento que coloco o post e eles começam a analisar, e às vezes eu tenho várias conversas com eles, né? Eu acho que eu sou uma das pessoas que tem inúmeros pontinhos. Estou nem aí se tenho, mas o que eu vejo é que eles assistem do primeiro pontinho que a gente fala é stories, que vai fazendo os vídeos, um vídeo de cada, eu acho que é 15 segundos, né? Isso. Então, faço um monte, e aí eu vejo que eles vão assistindo, quer dizer, vai realmente parando para analisar. Aí, voltando para a tua pergunta, eu acho que é individual. É bem individual. Eu não tenho. É o momento de cada um. É o momento de cada um. Tem gente que absorve muito rápido e você tem um retorno, tipo, eu acabei de colocar fazer um story. Daqui a pouco a pessoa vem com um texto desse tamanho, se identificando, falando dela, falando dos monstros, principalmente com a pandemia que você citou, porque todos nós temos os nossos monstros que a gente carrega desde a infância. Mas, na pandemia, eles parecem que ficaram gigantes. Sabe? Aquilo que te irrita no teu marido é insuportável na pandemia. Entendeu? Se não tivesse a pandemia, era só insuportável. Era só insuportável. Aí você fala, amor, vai pro trabalho, querido. Né? Agora não dá, tá agora lá dentro. Não dá, né? Tá Mas só para colocar rapidinho, eu acho interessante o que ele falou, porque a minha história, resumindo, eu surgi também com o acontecido. Não foi nada pessoal, assim, como uma situação triste, né? Como aconteceu com vocês, mas foi uma situação bem engraçada. Aqui no Facebook, no meu pessoal, eu postei uma foto do meu noivo ajoelhado orando com a minha filha. E eu fiz um texto, porque ele não é o pai dela, e isso viralizou, chegou a 50 mil compartilhamentos no meu perfil pessoal. Eu viralizei na internet com esse post. E, enfim, aí eu comecei a receber muitas... E ele é mais novo que eu também, então eu contei um pouquinho da nossa história. Isso dá programa. Isso dá programa. Aí eu contava isso no texto. E aí eu comecei a receber muitas mensagens de meninas e mulheres pedindo ajuda, conselho, relacionamentos abusivos, enfim. E mães solteiras, enfim. Uhum. E aí elas pediram que eu fizesse um Instagram, um lugar, alguma coisa, eu poderia estar falando com elas. E foi aí que eu comecei. Tive a página, tive o Instagram. Na época a gente fez uma coisa até um pouco cômica, que chamava Casal Fora de Sério, uma coisa errada de escrever na forma gramatical. Foi proposital. E vim. Acabou indo e as pessoas... Só que com o tempo ele falou, amor, isso não é para mim. Eu fico por trás, eu tiro foto. Eu sou seu assessor. Mesmo, gente, ele está ali no final. Ele tá ali. E aí segue você. E aí foi o que aconteceu. E eu trato também sobre a obesidade, porque eu tenho bariátrica, então eu vejo muitas meninas que vêm até mim pedir ajuda. Em 2 minutos assim, ela já arranjou 2 programas. Então eu voltando nesse assunto. Então eu recebo muito pedido de ajuda sobre relacionamento, principalmente relacionamento abusivo. Quantos seguidores são, Carol? Quase 30 mil. Eu moro numa cidade que tem 13 mil habitantes. 3 mil? 13 mil. 13 mil habitantes europeus. Então, e aí foi isso. Então, assim, eu recebo muito gente do Brasil inteiro pedindo esse tipo de conselho. Então, a gente acaba passando um pouquinho da nossa história que você falou, principalmente nos stories ali, relatando. Tal, Heloísa, você sabe uma coisa que eu percebi a nível de story? Aí a Heloísa pega essa bola. Story, pra mim, assim, você sabe que eu sou novata, né, gente? Perdoa se eu estiver falando besteira, tá? Mas eu acho que o story, ele tem que ser só uma paradinha. Porque quando eu postei, né, você mandou aquele negócio, nós postamos 2, você postou 2, teve um número de visualizações no primeiro e a metade no segundo. Então, story, a pessoa vê um só e já pula pro próximo. Em partes. Não sei. Se eu estiver falando besteira, vocês me falam. A questão do Easter é o seguinte. Aquilo ali vai ser a primeira chamada, você tem 15 segundos para determinar se aquela pessoa te importa, se o conteúdo dela é relevante para você e você vai continuar se aprofundando, ou se você vai atrás de outras pessoas com conteúdos relevantes para você. Então, o que a gente vê muito assim você tem 15 segundos, é o primeiro impacto. A questão é a pessoa importou, gostei, vou continuar. Uma pessoa engajada com o seu assunto, ela assiste 30, 40 stories, assim, um atrás do outro e nem percebe.
Agora, quando você começa a falar, por isso que a gente fala que tem toda uma técnica para você começar um vídeo. Você tem 15 segundos para mostrar a sua ideia, entendeu? Então, não dá para você ali começar, às vezes... Olá, pessoal. Uma coisa bem... Você falou não. olá, pessoal, tchau, tô indo pro Exato, próximo. porque aí a pessoa fala... eu vejo aqui 15 pessoas que começam com olá, pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Exato. Como é que tá o seu dia? Sim, é muito genérico. Então, quando eu consigo conectar com alguém naqueles 15 segundos, a pessoa vai embora até o final do meu conteúdo. Heloísa, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo e, na volta, nós vamos falar dessa coisa dos formatos de divulgação para esse novo território, como é que tá as coisas, porque eu acho que ainda tem muito para se explorar. Pelo que eu vejo, né, pelo que eu leio, até imagina, eu, né, uma senhora com uma DN, né, um pouco elevada, estou chegando agora nesse mercado. O Júlio tem uma DN menor do que a minha e ainda nem chegou nesse mercado. Gente, vamos fazer o intervalo e nós voltamos em seguida falando sobre os formatos de divulgação nesse tipo de mídia, nesse território. Sai daí não, a gente volta já já às nossas mídias sociais. Não se esqueça, hein? YouTube, deixe lá o seu comentário, porque né, é no comentário que... né, aquela coisa, deixa o seu comentário, eu preciso disso. Gente, olha, eu não posso deixar essas mulheres aqui sozinhas dizer intervalo, gente. Olha, você não imagina o que eu escutei aqui agora no intervalo. Que depois dessa dica, esse olá, pessoal, que eu comecei o programa tem que ser cortado. Matheus, como é que a gente vai fazer isso? Heloísa, pega a bola, então. Qual é o formato de divulgação que é oferecido nesse novo veículo, né? Porque a gente pode considerar, sem medo de errar, que a internet é definitivamente mais um veículo, né? Assim como rádio, televisão, né? É Sim, o sim. veículo, né? The veículo, the one. Exatamente. Bom, existem inúmeras formas de se divulgar algo na internet. A gente tem através de campanhas, temos através das redes sociais, que entra aí Instagram, Facebook, tem formato de vídeo. Vamos entrar mais no Instagram, que é o que acho que a gente está mais falando em questão das influencers. O Instagram, hoje mesmo, a gente pegar aí há 15 dias atrás, lançou uma nova ferramenta de edição para você produzir o seu próprio conteúdo. Então, o Instagram, ele busca autenticidade. E é isso que ele vai valorizar sempre. Então, através dos stories, a gente consegue ali mostrar um conteúdo diário, mostrar a nossa vida realmente. Aquilo dá 24 horas, ele apaga, ele não é mais relevante. Então, você tem que a todo momento... Gente, é impressionante, né? 24 horas e não é mais relevante. Sim. Olha, assim, é uma rapidez muito grande, né? É tipo assim, olha, a minha vida não é mais relevante, né? Faça algo novo. Faça algo novo, Exatamente. Se reinvente, né? E uma questão que você entende muito... Desculpa. Você entende muito mais que eu nesse quesito, mas eu percebo. O Instagram, ele apesar de ser o mesmo dono, né, o Instagram e o Facebook, o poder dele é maior do que o Facebook, porque a minha página no Facebook tem quase 70 mil pessoas e está lá, abandonada. Não vai como vai no Instagram com 30 mil. Sim, o que acontece, na verdade... Não, é que exatamente. Eu fico pensando que o Instagram, ele é uma rede muito difícil de conseguir seguidores, só que o peso que tem dos seguidores do Instagram, eu sinto que é muito maior. A minha página no Face também, ela é, sei lá, mais de 10 vezes maior do que meu Insta, e, no entanto, é no Insta que tem o movimento, né? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu fiquei, assim, abestada, né? Eu descobri nessa pesquisa que o canal que mais teve retorno financeiro é de uma criança de 7 anos, no ano de 2018 que a gente pegou, é um menino que ganhou 22 milhões de dólares, Ryan Toys Review. É esse 22 milhões de dólares, um menino de 7 anos. O youtuber, não, o youtuber.
Exatamente. Sobre o que vocês estavam falando sobre o Facebook, né? O que acontece? Na verdade, houve aí uma questão de tempo mesmo. Nós estamos mais no Instagram, por isso nós consumimos mais no Instagram, nós respondemos mais no Instagram, então ele se torna viável. O Facebook ele se tornou uma ferramenta em que eu só vejo. Então a gente entra no Facebook, pode ver que muita gente que entra no Facebook, mas não reage, não curte, porque o Facebook é um território para a gente olhar. O Instagram é um território para a gente participar. Interagir, né? Então, isso tem acontecido. E, assim, a longo prazo, e quando a gente fala de internet, o longo prazo pode significar 6 meses. Não estou falando aí de 5 anos. A longo prazo, novas ferramentas que impulsionarem a criação de um conteúdo vão atingir um ápice talvez maior que o Instagram. A gente tem o TikTok chegando com tudo. E aí você fala assim, o TikTok vai substituir o Instagram? Não sabemos ainda. Nós tivemos há algum tempo o Snapchat, que chegou, colocou aí uma novidade, que no caso do Instagram aprimorou. As pessoas usavam o Snapchat para gravar o efeito, porém elas divulgavam onde? No Instagram. E aí o Snapchat acabou morrendo nisso. E hoje isso acontece com o TikTok. Mas você sabe, desculpa, eu só ia falar que tem uma questão geracional com o Facebook também, que eu vejo com os meus alunos. Eles acham o Facebook meio que lugar de gente velha. Justamente. Então, eu escuto isso de aluno, que o Instagram é lugar de gente jovem, o Facebook é lugar de gente mais velha. É lá que os mais velhos se socializam e no Instagram os mais jovens. Oh, meu Deus do céu. Gente, olha, o nosso tempo, eu prometo que nós voltamos essa pauta um outro dia, porque aí você já entrou num processo muito interessante, que é a coisa da idade. Tá certo? Que aí é o que a gente chama da geração Y, né? A geração Z, né? Que é essa turma toda que está chegando agora. E aí, eu prometo que a gente faz essa pauta novamente com todas vocês. E agora vocês têm meio segundo para falarem do canal de vocês. Agradecer. Ok, me sigam no Insta, Senhorita Gorda. Me sigam no YouTube, Senhorita Gorda. Obrigada. Carlota. Gente, me siga também no Instagram, @CarlotaMenezesOficial. Só esse nome já deu meio... Joelma. Gente, beijo, muito agradecida por tudo. É @Joelma Caparrosa e @Oficial Instituto da Vida. Elô? Bom, me sigam lá na agência de publicidade, @hello.publi. Agora sim, na câmera certa. hello.publi. É hello mesmo, HELLO. Tá aparecendo, a gente está botando as tajas, tá? Carol? O meu é @CXMota com T só, facinho. CXMota ou Carol Mota Makeup. Eu sou maquiadora também. Eu deixei o Júlio por último, porque ele vai ficar de fora. Não tem como me seguir em lugar nenhum. Se precisar, vai ter que ligar. Tá? Então, no máximo, máximo é o WhatsApp. Fala o número do telefone. Eu vou pedir para o programa deixar o número do telefone do WhatsApp disponível para todos. E ele é jovem. Nós vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos receber aqui a Aline Vieira. E ela vai fazer, porque todo programa a gente tem uma música relacionada com o tema. E hoje nós escolhemos a música Admirável Chip Novo da Pitty. E a Aline Vieira vai fazer essa música pra gente. E a gente vai ficar aqui. E gente, aplaudam, por favor. Porque no último programa eu tive que... Como assim? Vocês não vão me aplaudir? Foi eu que cantei? Como assim? Então, por favor, tá? Fiquem à vontade pra aplaudir. A vinheta do Momento Musical. Desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo, parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei que vão fazer. Reinstalar o sistema. Bem
pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha amor e gaste, viva. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga. Alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo, parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei que vão fazer, reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha amor e gaste, viva. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga. Não, senhor, sim, senhor, não, senhor, sim, senhor. Mas lá vem eles novamente, eu sei que vão fazer, reinstalar o sistema. Aline Vieira, querida, muito obrigado. E esse espaço aqui, Momento Musical, gente, é um espaço que a gente está abrindo para o músico. Se você é músico, se você é cantor, entre em contato com a nossa produção, que quem sabe você pode cantar uma música aqui no nosso espaço, né? Nessa época de pandemia, né? Não tem muito lugar para a gente cantar, né? O negócio está bravo, o negócio, né? Dá uma entradinha aqui com a gente, tá bom? Nós vamos agora, gente, passar para o Gente que Faz. Pense numa história belíssima. Nós fomos até a Associação Anjo da Guarda, que é uma associação que foi criada para ajudar as mães que trabalham, um lugar onde ela possa deixar o seu filho no contraturno. Olha, não perca o Gente que Faz. É logo em seguida. % dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Mas não existe uma infraestrutura, um serviço de apoio a nível do governo para que possa oferecer a essas mulheres, chefes de família, um espaço onde elas possam deixar os seus filhos, porque além de chefe de família, além do trabalho, elas também são mães. Então, nós viemos aqui conhecer um projeto que, pelo menos, faz a sua parte aqui em volta do seu local, que é o Jardim Nazaré. Então, a gente veio conhecer o projeto Associação Anjo da Guarda, que realmente guarda os filhos dessas mulheres guerreiras, chefes de família. E por tudo isso, a Associação Anjo da Guarda é gente que faz. E nós vamos conhecer como tudo começou. Vamos lá? Nós adentramos aqui nessa instituição, nessa associação. Gente, é tanto amor que a gente percebe aqui nas pequenas coisas, na decoração, no reaproveitamento. É tanto amor que a gente fica, sabe, a gente se sente tocado. E aí o nome tem tudo a ver, Associação Anjo da Guarda, né? E aí nós resolvemos começar a conversar com as pessoas aqui para conhecer um pouco mais da história e para que você também conheça
como é importante você ter um anjo da guarda perto de você e como isso é importante também para a comunidade. Então, nós vamos começar conversando com a Valdete Helena Menegal do Pinheiro, ela que é psicóloga aqui da associação e está na associação, é a mais antiga daqui, gente. Ela já está aqui há 19 anos, não é isso mesmo, Valdete? 19 anos. Muito obrigada pela sua participação. Valdete, como é que começou essa história do Anjo da Guarda? Quando eu comecei aqui no Anjo da Guarda, a construção estava no início aqui, foi em 2001. A associação surgiu, depois de sair do papel mesmo, a obra foi em 95. Em 95. E esse local onde vocês estão desde o começo? Desde o começo, foi cedido pelo bispo na época, que era o Dom Orani. Que era o Dom Orani, né? É. Dom Orani foi quem cedeu. E nesse tempo todo que você está aqui, a psicóloga entra aconselhando casais, preparando os pais para se separar um pouco dos filhos, ou os filhos para... Onde é que entra a psicóloga nesse trabalho maravilhoso que, por sinal, vocês fazem? Não, aqui o meu trabalho é mais com as crianças. A gente tem contato com os pais, a gente chama os pais para conversar. Tem reuniões mensais que a gente conversa com os pais, mas o meu trabalho em específico é em grupo com as crianças, que eu faço um grupo de fortalecimento de vínculo, onde eu vou trabalhar os valores, os sentimentos com essas crianças. Olha, e a resposta dessas crianças? É muito gratificante, porque eu trabalho em cima de textos, em cima de dinâmicas, e eles são bastante participativos. As crianças, elas ficam aqui o quê? O período inteiro? Não, é contraturno escolar. Meio período na escola e meio período aqui na instituição. E meio período aqui. Como é que a associação sobrevive nesse tempo todo? Nós temos uma parceria com a prefeitura e temos colaboradores também que dão doações mensais pra gente e fora esses colaboradores, voluntariados também. Valdete, dessas crianças todas, em 19 anos, você deve ter casos assim fantásticos, né? Qual seria assim um ou dois casos que você separaria para dizer, olha, esse aqui é um êxito nosso, alguma criança assim mais levada? Nesses 19 anos, o que você tem assim para compartilhar conosco? O que é muito gratificante é porque eles passam aqui por mim pequenininhos, né? Então hoje eu encontro às vezes na rua e eles, Tia Val, e eu já não sei mais quem é. Então eles vêm me abraçar e falam o nome e tudo. Ai, Tia Val, você lembra de mim? Então é muito gratificante, porque hoje estão homens com famílias formadas, né? Com filhos, e que muitos deles já têm os filhos deles aqui com a gente. Olha, gente, que experiência gratificante, né? E não tem nenhuma história assim, do mais capetinha, assim, que você tivesse que dar uma atenção especial? Tem, a gente tem muitos levados, né? E você tem algum, assim, 19 anos com certeza tem história, né? Tem algum, assim, que marcou e disse assim, não, esse foi a peste? Tem. A peste. Não precisa mencionar o nome, só conta a circunstância. Olha, eu tenho um que, olha, realmente, ele aprontava todas. Eu subia no pé de goiaba, subia no pé de caju e sempre falava, não fui eu. Mas, né, a gente fazer o quê? A gente tem que contornar a situação, tentar falar, não pode, né, não é por aí. Mas sempre tem os que dão bastante trabalho. Né? Sim. E ensinar para eles que eles também precisam assumir os erros, né? Sim. Se você subiu no pé de goiaba, você subiu no pé de goiaba. Sim, né? Tem que assumir, né? Que delícia, que delícia. E 19 anos aqui, eu tenho certeza também que deve ter alguma história de pai, assim, dos pais que... Ai, tem muito. Eles são muito agradecidos. Sempre eles agradecem demais a oportunidade dessas crianças estarem aqui, né? Porque todos trabalham. Então, aquela dificuldade de ter com quem deixar, né? Porque geralmente procuram os avós, mas os avós também não querem, já estão cansados, né? Já fizeram a parte Nessa deles. época de pandemia, Valdete, como é que está sendo o suporte para todo esse pessoal? Porque quantas crianças vocês estão atendendo no momento? 130.
Como é que fica essas 130 crianças? Olha, a gente está tentando dar todo o apoio, ligando, ver se estão precisando de alguma coisa, né? De cesta básica, de auxílio alimentação. Até cesta básica vocês fazem? A gente está auxiliando em tudo. E aqui a gente está fazendo assim, eu faço videozinhos, a gente posta vídeo para eles. Hoje eu fiz uma live com algumas crianças, né? Todas entrando no WhatsApp, a gente batendo um papo. Olha que delícia. Né? Foi muito bacana. E a gente está sempre atenta, sempre atenta. E como é que tá? Como é que você percebe os pais nessa pandemia? Aí eles ficam assim, muita dificuldade para poder controlar essas crianças em casa, porque mesmo nós aqui, as professoras, estão mandando as tarefinhas, né? A gente está fazendo tipo uma apostilinha que os pais vêm buscar e depois eles fazem essas tarefinhas, eles trazem com as respostas, né? Mas mesmo eles estando em atividades, em casa dispersa muito, né? Com certeza. Dispersa. Então tem um irmãozinho menor que às vezes faz um barulho, a hora que eles estão fazendo as atividades. Sempre tem, né? E em casa tá mais propício ao celular também, né? Que é difícil conter. Porque a gente não tem essa cultura, né? De fazer de home office, do estudo em casa. Sim, né? nós não estamos acostumados com isso, né? A gente não tem essa cultura, né? De fazer, né? Eu acho que, na verdade, deve ser um novo turning point, né? Um novo, né? Uma criação de novos paradigmas, de novos caminhos, né? Para a cultura brasileira, né? Porque a gente precisa parar com isso, né? Valdete, muito obrigado mesmo. Eu me torno agora uma admiradora sua, né? Porque 19 anos fazendo esse trabalho. E é um trabalho bastante exaustivo, né? Porque você está falando de 130 crianças, né? E a gente fica assim, realmente apaixonado pelo trabalho. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Então, gente, o que falar para vocês, né? Pandemia, essas crianças todas fora, não só da sala de aula, mas daquilo que apoiava eles para os pais poderem trabalhar. Vamos continuar andando por aqui, conhecendo um pouco dessas dependências, desse lugar aqui maravilhoso e bastante acolhedor. E em seguida a gente conversa com a Márcia Denise, que é a coordenadora pedagógica. E andando por aqui, eu preciso agradecer a Vanessa por me arranjar essa mesinha aqui para eu me apoiar, para botar água. E aí a gente elegeu essa mesinha aqui como um lugar, entendeu? Tipo assim, um lugar reservado para a gente conversar com essas pessoas maravilhosas que fazem do Anjo da Guarda essa associação, essa instituição que, digamos assim, é uma mão na roda das mães. Conversando comigo agora está a Márcia Denise Esteves Andreu, ela que é coordenadora pedagógica, né, Márcia? Isso. 6 anos já, Márcia? 6 anos. Márcia, nessa pandemia, as crianças, como é que você está fazendo? Olha, nós estamos trabalhando em sistema de teletrabalho, né? As professoras estão gravando vídeos, elas fazem todo um planejamento, preparam as atividades e estão enviando as atividades impressas, os pais vêm buscar e também através de vídeos, né? Vídeos, e as crianças estão, assim, mandam feedback, que nós temos um grupo de WhatsApp e nesse grupo de WhatsApp as crianças retornam como elas estão fazendo, aí eu faço filme, coloco no Instagram, Facebook, aí eles... E me diz uma coisa, Márcia, você acha nesse tempo que você já trabalha, quer dizer, nós, né, que já passamos dos 25, né, a gente já passou por algumas pandemias, né? Você acha que essa realmente vai mudar todo o sistema de educação, assim, ficando exclusivamente na tua área? Você acha que a gente consegue mudar, que vai mudar? Acho que sim, né? Acho que vai ter, nós vamos ter que olhar de uma maneira diferente para a educação, né? Porque aí as crianças vão estar mais atualizadas, eles vão estar mais assim, eles já eram, né? A geração deles já é muito adiantada. Tem criança que sabe mexer com o computador melhor que qualquer um. Ele já nasce, né? Então eu acho assim que a gente vai ter que ser mais criativo para poder fazer com que eles
entendam, com que eles se concentrem, porque senão vai ficar mais difícil ainda. Mais difícil. Eu acho que, na verdade, é uma mudança de linguajar, né? Com certeza, né? Uma mudança de linguajar, onde os professores vão ter que fazer um curso de readequação, porque aquela coisa escrita não vai mais. Não, eu acho que não. Eu acho que vai ficar tudo digital mesmo, porque eles cobram, né? Eles não. Eu acho que se aquele negócio de sentar na carteira, mesa, lousa, isso daí vai ter que ter uma mudança, né? Me diz uma coisa, aqui como digamos assim, uma proposta para contraturno, como é que vocês fazem a nível do material didático? Primeiro, nós temos várias oficinas, né? Nós temos a oficina de tarefa assistida e essa oficina, ela contempla as atividades escolares. Então, aquelas tarefas que as crianças têm, que o professor dá na escola, eles trazem para fazer aqui, né? Aí os professores orientam como fazer, como resolver e... Depois, se a criança não tem a tarefa, dentro daquele conteúdo que ele aprendeu dentro de sala de aula, a nossa professora aqui, a nossa pedagoga aqui, ela prepara uma atividade diferenciada dentro daquele conteúdo, né? Então, aí, essa daí é uma atividade que é. Agora, as outras são mais lúdicas, né? Que nós temos esporte e lazer, nós temos a oficina de artes. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos assistir um depoimento do professor Carlos, que é uma espécie de coringa aqui. Vamos assistir o depoimento dele? Eu sou Carlos Augusto Policarpo, eu sou cirurgião dentista e eu aposentei há uns 6 anos atrás e vim aqui no projeto, abracei o projeto Anjos da Guarda, que é um projeto muito bacana. Eu dou para eles ética e cidadania, eu dou futebol para eles, eu como já joguei futebol um pouco, a gente sabe a importância do esporte, né, na vida de uma criança, principalmente de uma criança às vezes carente, né? Então é muito importante a gente dar uma escolaridade, dar o esporte e dar trabalho, né, para essa criança. Então o Anjo da Guarda é uma instituição muito bacana, porque além de tudo ela tira, né, as crianças do grupo de risco, que elas poderiam ficar na rua, né, enquanto seus pais trabalham. E no entanto eles vêm aqui e eles têm condições aqui de tudo isso, de estudo, de alimentação, de escolaridade, de toda a sua escolha. Então, o professor Carlos é como se fosse um coringa, né? Na verdade, ele é dentista, né? E ele ensina futebol aqui. Isso, o professor Carlos é meu braço direito, vamos falar assim, meu voluntário. Porque eu falo assim, tio Carlos, hoje você vai ter que dar aula disso. Aí ele vai lá, ele prepara. Ele nunca veio sem preparar uma aula, sabe? Ele vem preparado, ele estuda. E as crianças adoram, né? Porque ele é bem diferenciado, né? É porque como é a proposta de ser anjo da guarda, né? É a coisa feita com amor realmente, né? Quem está comprometido, né? A nossa instituição, ela é bem diferenciada mesmo. A nossa preocupação mesmo não é só em ensinar, sabe? Mas é aquele carinho de mãe, sabe? Aquele negócio de colocar no colo, o que está acontecendo hoje, o que você tem, sabe? E a gente se emociona em cada história, em cada atividade, é muito gratificante. Eu trabalho aqui há 6 anos e cada dia é uma história. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escutar alguns depoimentos de pais e mães também, né? Porque tem pai, mãe e mãe, pai, né? Alguns depoimentos para a gente poder realmente mensurar, tá? A importância do anjo da guarda na vida de cada uma dessas pessoas ou dessas crianças que aqui estão. Olá, meu nome é Roberta Cristal. Eu sou mãe da Ana Clara, que com muito orgulho ela faz parte do projeto Anjos da Guarda, na qual eu tenho extremamente gratidão pelo fato de eu ser uma mãe, ser um pai, ser uma conselheira, ser uma pessoa que trabalha o dia inteiro. E eu deixo a minha filha assim, com todo o coração, no período da tarde, onde ela é muito bem acolhida. Aliás, todas as crianças são extremamente acolhidas, com muito afeto, muito amor. E eu sou eternamente grata por todos os colaboradores, por todos os funcionários do Anjos da Guarda. Muito obrigada e conte comigo sempre. Meu nome é Edson, eu sou o pai do Murilo. A gente precisa de pessoas, precisa de alguém para estar cuidando dos filhos da gente. Então o projeto aqui
Ele recebe as nossas crianças, né, com muito amor e carinho. Eles também têm participação aí com médicos, né, com dentista. Isso para a gente, que a gente às vezes não pode estar pagando um convênio, né, é muito importante para a gente. Então eu agradeço muito o projeto aqui, as pessoas que trabalham nesse lugar, que acolhem bem as nossas crianças, né. Meu nome é Marli, estou aqui como avó do Pedro e Emanuele. Eles foram acolhidos aqui assim que saíram da pré-escola, já o Pedro há 8 anos, a Emanuele há 4 anos. Eu sou muito grata. Aqui é uma família, aqui não é só um projeto, aqui é uma família, realmente a gente é muito bem acolhida. Não só as crianças, como a família, os pais, os avós. Nós temos assim muita ajuda em todos os sentidos. Eu só tenho muito que agradecer aos colaboradores, todos são pessoas assim maravilhosas. Principalmente agora nessa pandemia, a gente tem recebido mensagens, telefonemas para saber como que nós estamos, e isso daí é impagável, isso daí não tem preço, porque tem ajudado não só financeiramente, como psicologicamente e emocionalmente, isso é muito importante. Eu sou o Rômulo, pai da Amanda, que faz parte aqui do projeto Anjo da Guarda, que foi muito importante, está sendo muito importante, principalmente nessa época de pandemia, que todas as famílias, acredito eu, que estão precisando, que precisam desse projeto. Minha filha, minha esposa, nós estamos apoiados aqui nesse projeto, que nos ajuda, que nos dá proteção, nos dá os auxílios todos os dias. Olá, meu nome é Vanessa Lima, sou mãe do Vitor e da Helena. Precisei do Anjo da Guarda em 2016, quando eu mudei o salão de lugar, que eu tenho um salão, e as crianças não podiam ficar junto comigo, porque era perigoso, por conta de cera quente, que eu sou depiladora. Então procurei o Anjo da Guarda e eles me atenderam prontamente. Eles estão aqui desde 2016, sou muito grata a eles por tudo que eles fizeram até hoje pelas crianças. Inclusive as aulas que eles têm muitas oficinas e eles desenvolveram muito durante esse período. E em casa fica muito difícil, as crianças não têm atividade e quando a gente trabalha fora fica muito complicado. Então eles estando aqui, a gente sabe que eles estão seguros e a gente pode trabalhar com mais tranquilidade. Gratidão, Associação Anjo da Guarda. Então, né, a gente consegue realmente mensurar, né, a importância do Anjo da Guarda na vida de 130 famílias, né? Eu tô aqui com a Maria Terezinha, aqui onde, gente, olha, adorei esse meu escritório aqui. Adorei, acho que eu vou ter que mudar para cá. Separar aqui, botar uma plaquinha aí de Decalave. Maria Terezinha Giacovani Trotti, né? Você é assistente social daqui, né? Você escutou, você viu esses vídeos dos depoimentos, né, Terezinha? Como é que para esses pais hoje, para essas mães estarem sem esse suporte da pandemia? Como é que você... Está muito difícil, né? Porque a gente, assim como as colegas de trabalho aí, a gente tem se comunicado, né, com essas famílias e assim, a pressão da família está difícil. Por quê? Às vezes tem a mãe que dependia, ela é diarista. Ela dependia do ganho do dia a dia para estar levando as coisas para dentro de casa. Com as crianças dentro de casa, ainda aumenta o gasto. O gasto, porque criança... Porque ela estando na escola, estando num projeto, né, mesmo que não seja o nosso, mas o nosso é o melhor da cidade. Senti uma leve puxadinha de sardinha. O amor aqui é palpável, viu, gente? Aqui o que prevalece é essa diferença no carinho, sabe? Tanto carinho com as nossas crianças, com a família, é o respeito também, né? Não tem que porque, esse pai não. É respeito com todos, tanto as crianças quanto a família.
né? Então, hoje, 130 crianças, automaticamente, a gente acaba atendendo uma média de 600 pessoas. Sim, porque se você multiplica isso pelos... Você multiplica pai, mãe, mais algum irmão. Agregado, mais algum... Ou avó, avô que mora, então, automaticamente, a gente... impacta diretamente 600 pessoas. Que diminui a preocupação, o trabalho para o município, né? Certo. Porque esse acompanhamento que tem as crianças participando em projetos de contraturno diminui o trabalho com denúncia em conselho tutelar. Por quê? Porque as crianças aqui já estão sob proteção. Agora, quando a criança não consegue ter esse contraturno, então acontece acidentes domésticos, né? Ou o morador do lado começa a adotar essa criança para levar um tráfico, essas coisas. Então, o contraturno hoje, ele é de suma importância dentro do município, né? Porque vai formando cidadãos de bens também. Porque além do nosso carinho, aqui todo um grupo trabalha para a formação de um adulto com uma visão do mundo lá fora, né? É uma coisa muito importante, porque a sociedade ela é feita de pessoas. Sim. Essas pessoas, elas se constroem em casa, dentro do lar, né? Você tem alguma história, assim, de alguma criança, digamos assim, que poderia estar, digamos, no mau caminho, entre aspas, né? Ou fora do caminho do bem e que graças ao contraturno? Nós tivemos, logo que eu entrei aqui, a gente tinha um garoto, né? Esse garoto, quando eu cheguei aqui, o pessoal já nem falava ele pelo nome. Ele tinha sobrenome, codinome, ele tinha tudo. Aí eu falei assim, mas gente, vamos mudar a história, né? Ele falou, você vai ver só a hora que ele der o show dele, você vai conseguir mudar. Olha, era assustador as atitudes que essa criança tinha. Mas aos poucos, primeiramente você tem que dar um choque, né? Você tem que chegar, você tem que se impor, porque a criança tem que saber que chegou ali, agora tem um limite. Então, houve essa imposição dele conhecer que ele podia até ali, mas chegou, aí acabou. Você não pode mais, daqui para lá você não vai poder mais. E eu comecei a conversar muito com ele e falei assim, você gostaria de fazer? Ele não se enturmava, por quê? Quando ele já trunfava assim o rosto, as outras crianças já corriam. Falava assim, ai, socorro, ele vai atacar, né? Então eles já corriam. E ele, eu comecei a falar para ele, olha, eu vou comprar semente, você vai cuidar de um canteiro. Você vai plantar, você vai aguar, você vai, né? E começamos a ter esse trabalho com ele e no fundo, que tudo, não foi o canteiro, não foi a semente. O que essa criança houve a melhora é que a atenção. A atenção, né? Era a atenção. Por quê? E aí ele começou a ter dias melhores e ele começou a receber elogio, né? Olha, e a partir daí ele processou a melhora dele. Ele chegava, ele mesmo vinha procurar as professoras, abraçar. Olha que esse daí eu falo, me marcou muito. Teve outros casos também. Teve um outro caso que o pai, a criança chegava aqui e entrava trunfado também. Não cumprimentava. Me ajuda. Vamos, peraí, gente, eu preciso... Trunfado. Trunfado, emburrado. Ah, emburrado, tá. Carrancudo. Então, catromba grande. Então, eu falo trunfado que eu já englobo tudo, né? Aí ele chegava aqui, a gente cumprimentava e eu ficava no portão para receber. Cumprimentava, ele entrava com o carro. Trunfado. Aí eu fui teimando todos os dias, cumprimentando ele de manhã. Até que um dia eu falei assim, mas que cabelo mais lindo, mas ele chegava despenteado aqui, né? Aí eu falava assim, nossa, eu amo esse cabelo seu. E esse olho, então, que ele tinha um olho claro. Aí ele já passou a olhar em mim. Aí logo ele começou a cumprimentar, né?
Aí eu falei pro pai dele assim um dia, eu falei, nossa, que maravilha, olha como ele mudou. O senhor tá levando ele na psicóloga? Porque havia sido feito um encaminhamento pro CAPS, né? Aí o pai dele desceu do carro, aí eu falei, pode entrar. E a criança entrou, o pai desceu do carro e veio e falou se ele poderia me dar um abraço. Eu falei que sim, ele falou assim, esse tratamento que ele está recebendo que melhorou ele. Olha, gente, é o que a gente fala sempre, né? O amor é o segredo de tudo, é a fórmula básica, é o ingrediente mais fantástico que existe na relação entre as pessoas. É o carinho, eu sempre digo, olha, se você pensa que uma boa ação é você doar dinheiro, cesta básica, às vezes só um sorriso, só um abraço, só dizer que aquela pessoa tá bonita, só dizer que o sorriso é luminoso, só você dizer isso já ajuda bastante. Né? Obrigado, Terezinha. E a gente vai continuar. Vocês estão vendo aí algumas imagens aqui da sede da Associação Anjo da Guarda, só para a gente ter uma ideia de quanta coisa boa eles oferecem para as mães ou os pai e mãe, né? Que precisam de ter um lugar onde deixar os seus filhos para que eles possam trabalhar. Aqui no meu escritório, gente, apaixonei. Aqui no meu escritório eu estou recebendo agora o presidente da Associação Anjo da Guarda. Mas é um presidente fresquinho, ele não tem nem 100 dias de governo, gente. Presta atenção, porque veio a pandemia, ele não tem 100 dias de governo, não é isso, Bruno? É isso mesmo. A gente assumiu agora, né, 1º de fevereiro, e a gente vem, né, com uma intenção boa de manter as melhorias já alcançadas por gestões anteriores e buscar melhorias no atendimento, na qualidade para os nossos pequenos, né? Bruno, o que fez você estar presidente hoje, com essa gestão? Como é que foi essa coisa? Como é que foi o chamado, digamos assim? Eu sempre tive esse chamado de doação, né? Da questão voluntária mesmo, de pensar no outro, no próximo, no mundo melhor, como você disse, no amor, que é o que move, que é o que movimenta tudo e todos, né? E é isso que me motivou muito a me doar, a estar aqui e agradeço a Deus por estar aqui, por estar fazendo parte dessa história, por poder contribuir, né, com a associação e principalmente nesse momento tão difícil que estamos vivendo, né? Que eu acho que está sendo uma prova para todos, né? Agora, Bruno, vamos falar sério mesmo, né? Como é que uma associação sobrevive em tempos de pandemia? É interessante, né, você tocar nesse assunto porque, como já foi dito aqui, nós temos uma parceria com a Prefeitura por meio da Secretaria da Educação, que nos ajuda muito com repasse de recursos, mas que não é o suficiente. Nós precisamos de doações que ajudam com os custos, né, da associação, e que com a pandemia, a dificuldade de tudo para todos, também, né, acabou pegando a gente de surpresa com relação às doações, que diminuíram consideravelmente, né? Então está sendo um momento difícil por conta desses custos, difícil no sentido de não ter as crianças aqui, de não poder estar realizando um bom trabalho, né, porque o trabalho do contato, né? Mas está sendo também, ao mesmo tempo, eu gosto de olhar para o lado positivo, está sendo um momento de aprendizado, um momento de reflexão para o que há de vir, né? Para que a gente volte assim com força total, né? Momento também de se reinventar também, né? Reinventar. Eu estava vendo ali, vocês têm brechó, aí com essa coisa da pandemia não pode
não está acontecendo. A gente fez um brechó virtual, né? A gente coloca as peças, né? A gente tem as redes sociais, a gente coloca, né? A comunidade ajuda a dar, o pessoal vem, se interessa, e aí a gente atende no portão para não ter aglomeração, né? Então ter esse e contribuir, como eu te disse, né? A gente precisa de recursos, né? Eu vi cestas básicas, Sim, a gente até gostaria de aproveitar, né? E agradecer aos nossos colaboradores, pessoas que foram realmente parceiras nesse momento, né? Porque como a gente lida com muitas famílias carentes que às vezes com a situação da pandemia perderam o emprego e estão passando por dificuldades. Até os autônomos mesmo, né? Que não tem como... Com certeza. Pessoas que já tinham toda uma estrutura familiar estão se sentindo abalada, né? Nós tivemos, por exemplo, a Fundafresp, que ajudou com algumas cestas, a Joresp, né? A Associação dos Relojoeiros. E assim, a gente tem a Mari Rio, que ajuda nós também, alguns ex-alunos do Colégio São José, e entre outros. Pode falar o nome de todo mundo, a gente faz questão de dar luz, porque eu acho que essa coisa do bem, ela tem que ser exposta. Sim, exatamente. Sabe, a gente tem que expor mesmo as pessoas. Eu quero aproveitar, já que a gente está falando disso, quero fazer um convite, que agora eu posso dizer, né, para aquele que está assistindo, que já conhece a associação, já viu o que é a associação, já tem um olhar diferente para a associação. E eu quero fazer um convite para você que se sentiu tocado, que viu realmente o que é essa associação, que venha nos ajudar, que seja um anjo doador, que venha nos dar apoio, venha fazer uma visita, eu atenderei com o maior carinho, as portas estão abertas e a gente precisa de cada um. Qualquer ajuda, seja um calçado usado, uma roupa para o nosso brechó, seja em espécie, seja em alimento, que a gente compõe para entregar cestas básicas, ou até mesmo os alimentos das crianças quando estão aqui, que a gente já está pensando no retorno, né? Eu acho que é o que nos move, né? Essa esperança, né? Mas eu quero fazer esse convite, né? Porque a gente precisa da comunidade, né? Aqui embaixo as pessoas estão vendo o número do telefone para entrar em contato, né? E-mail e as redes de vocês. Né? Então, eu conversei com o Bruno Carlos Voltani, ele é presidente dessa associação. Gente, olha, honestamente, é que você sente, o amor é tangível, né? Diz que o que é essencial, o essencial é invisível aos olhos, mas é tangível pela alma. Então é muito gostoso, foi bastante prazeroso apresentar para vocês a Associação Anjo da Guarda. E eu quero perguntar uma coisa para você. Você já fez a sua boa ação hoje? Sabe por quê? Ainda dá tempo. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na semana que vem com mais um programa inédito. Até lá!